Bom dia, boa noite, Shabbat Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa e verdadeira, agora, já. A pergunta dessa semana é: o mundo é racional? A resposta é que sim, o mundo é racional, mas devemos viver no mundo além da razão, além do racional, além do intelecto. O mundo não é para ser vivido apenas racionalmente. O mundo, no fundo, é muito mais, muito acima, muito além do racional. A gente está no projeto Lukutei Sichot. Esse é o volume 17. Essa semana, Haremot Kedoshim, são os Parashiot, nós lemos o terceiro capítulo do Pirkei Avot, que são capítulos ligados à sabedoria dos nossos antepassados e como devemos nos comportar e sobreviver e perseverar nesse mundo e estar pronto junto com o mundo para receber Mashiach já, agora. Essa é a segunda Mishnah do capítulo 3, que a gente lê a semana entre Pesach e Shavuot. Vamos direto ao assunto e vamos explicar sobre como vencer com o mundo, no mundo, sobre o mundo. Porque a Avot ajuda, justamente nessa época que a gente está agora, época de Sfrat HaOmer, época entre Pesach e a preparação para receber a Torá em Shavuot, que muda o mundo. A Torá transforma o mundo e está bastante baseado no Pirkei Avot também, na parte da Torá que lida e fala sobre o comportamento acima, além da norma, além da obrigação. Isso é Pirkei Avot, chamado Melei de Hassidut, que são palavras de Hassidismo, de Hassidut, que estão além da normalidade, da lei, que é, de um certo modo, o básico. A norma, a lei, a base, o fundamento é não errar. Errar é uma palavra, eufemismo ou não, para transgressão, erro, pecado, violação. A norma é não errar na prática, mas pensar em alguma coisa errada, incorreta, sem levar até a prática, não é a norma, não é a lei. Não tem como punir ou julgar ou definir baseado no pensamento da pessoa. Essa é a norma. O que então é além da norma? O que é o Pirkei Avot? O que nos é ensinado para a gente praticar no pensamento mesmo, durante essa época de preparação para receber a Torá, para receber Mashiach, para receber a redenção completa desse mundo, é fazer, ir além da norma, controlar o nosso pensamento, até o ponto de nem chegar perto da possibilidade de errar, que existe sempre, faz parte do mundo. Racionalmente, o mundo foi criado naturalmente, de um modo que leva as pessoas ao erro. Como se diz, só erra quem faz, e eu falo, além disso, que só faz quem erra. Através do erro, a gente aprende e a gente continua fazendo. Então, ir além da norma, que é a ideia do Pirkei Avot, isso vai gerar outras perguntas. Quer dizer, temer errar, ter vergonha de chegar à possibilidade de errar. É uma coisa que falta muito hoje em dia. As pessoas não têm muito vergonha, não têm medo de errar, e isso acaba gerando erro, porque não o erro positivo, que é daquele que faz, mas o erro de motivo para se envergonhar, para se sentir mal e procurar não fazer novamente. Se a pessoa já desde o começo trabalha o seu pensamento, aprende, estuda, se controla para que ela nem chegue na possibilidade de errar, é mais, não quer dizer ficar passivo, acomodado, né? Nem ir para campo, aí não tem como errar. É se preparar para ir ao campo, para ir ao trabalho, ir para a rua, ir para qualquer lugar, sem errar,
de uma forma que seja além do normal para que seja uma transgressão de verdade. Então, de um certo modo, porque a volta é ligado com precaução, né? Evitar chegar ao erro, trabalhar o pensamento para que não chegue até uma ação de erro. E aí tem a questão, isso vale para qualquer capítulo, qualquer Mishnah, qualquer estudo do Pirkei Avot, e como exemplo, nesse capítulo 3, a Mishnah 2, que fala o seguinte: Rabi Hanina Segan HaKohanim era um dos líderes dos Kohanim. Omer quer dizer que ele falava, ele costumava falar, era um ditado associado que ele falava sempre, não foi uma vez só. Revent Palel Bishlomah Shel Malchut, que cada um deve, para ser além da norma, além do normal, do comum, do básico, a pessoa deve rezar pela paz do reinado, do rei, do governante. Shemale Mora'ah, se não fosse esse temor, Ish et re'ehu ha'im bela'o, cada um ia comer vivo ao outro. Essa Mishnah, como a gente falou, porque a volta no Gimel. Então, três coisas são faladas. Vamos falar sobre as perguntas. Rezar pela paz do reinado, o que se tem de mais em relação ao fazer além da norma? Segundo, comeriam-se vivos? Por que essa linguagem? Não poderia falar simplesmente se matariam ou roubariam? Por que essa linguagem comeriam ser vivos? Se não rezassem pela paz no reinado, se não tivesse paz no reinado. Terceiro, a gente está falando nessa Mishnah direcionada a um judeu. E até mesmo um amigo comeria vivo ao outro, né? Um judeu teria essa possibilidade de comer vivo ao outro, ou um amigo também teria essa possibilidade, se não fosse a paz no reinado. 4. Mais ainda, a gente está falando sobre alguém que faz a diferença, alguém que está querendo ser além do comum, além do mínimo, do básico, acima do máximo. Ele também tem que se preocupar. Ele poderia comer vivo ao outro se não fosse essa Mishnah, porque a avó falar sobre o temor de errar, de pecar, pedindo pela paz dos governantes. Tem uma outra coisa, depois a Mishnah segue e fala: Rabi Hanina ben Teradion Omer Shnam Shravim Ein Benehem Divrei Torah. Ele foi inclusive um grande mártir, um grande sábio da época do Rabi Akiva, que foi um dos 10 que foram mortos. E ele fala: Harei Zé Divrei Torah, as palavras de Torá, aqueles que se sentam, dois que se sentam, que não tem palavras de Torá entre eles, Harei Zé Moshav Esim, um grupo de palhaços. No Tehillim fala, no Tehillim, logo no começo do Tehillim, primeiro capítulo, fala que a gente não deve se sentar junto com palhaços. Aval, mas por outro lado, dois se sentam e tem entre eles Devrei Torá, palavras de Torá, Sheriná, a presença divina máxima, Sheruyá Benehem, está sentada entre eles. Aí tem uma quinta pergunta: qual a relação das duas Mishnayot? O Mishnah fala sobre querer a paz dos governantes, do reinado, hoje em dia, né, dos presidentes e do país, do governo do país, e a outra fala sobre dois que se sentam e estudam ou não Torá e qual a consequência disso. Então vamos a algumas das respostas. Primeiro, por que essa linguagem? A segunda pergunta que a gente fez e resume um pouco tudo.
Porque essa linguagem aqui, se não fosse pela paz no pecado, que a gente, pela paz no reinado, que por isso a gente deve rezar para ter, se não fosse ter paz no reinado, duas pessoas, amigos, se comeriam uns aos outros vivos? Quer dizer isso, por que não falar que simplesmente se não tivesse as leis do governo, não tivesse a Constituição e como cada um deve se comportar, as pessoas se matariam, porque não teriam leis punindo para quem mata um ao outro, ou roubariam, né, que também são leis explicando e determinando o que se deve, o que pode fazer e o que não pode fazer, como roubar. Então não pode falar que o resultado de um país que não tem uma Constituição, que não tem leis fixas sobre como agir, resultaria em as pessoas se matar ou roubar uns aos outros, como exemplo. E está falando aqui, comeriam vivos uns aos outros. Por que isso? Então, a resposta é o seguinte: quando fala sobre não matar, não roubar, que está, inclusive, nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas, isso é a norma. Aqui vai além. Não roubar, não matar é o mínimo, é o fundamento que tem que ter uma sociedade. Aqui está falando sobre como ir além. Então, não matar e não roubar pode ser chamado do racional, mesmo que é o que está na Torá. Que, inclusive, na Torá fala que a gente deduziria isso do comportamento ou das consequências para cada uma dessas coisas. Comer vivo não é canibalismo. Comer vivo quer dizer uma referência. Assassinar de verdade alguém, que não seja dando um tiro, mas sim desconsiderar, que é pior ainda, apagar a existência da pessoa, a vida dos outros. Isso é além do matar, que também é proibido, obviamente, com um tiro ou com algum outro tipo de atentado. Isso é o normal. Ir além disso é também tratar bem um ao outro, um amigo também, ao outro, de um modo respeitoso, considerando cada um. Isso, se você trabalha ainda no pensamento, certamente, se isso você não faz, muito menos ainda, a pessoa não vai fazer a ação pior de fazer na prática. Se consegue controlar ainda no pensamento, ainda além do racional, pode-se pensar que não tem problema pensar sobre as coisas, muito menos, e também não tem problema falar, só fazer uma coisa errada. Aqui a gente vê que pensar e falar que pode levar a um ato horrível também deve se evitar. Isso é o Pirkei Avot, que é além da norma. Justamente para alguém que está além da norma, como um Hassid, como alguém que estudou Pirkei Avot nessa época, que pode sentir o seu nível e se achar, né, ou desnível, porque se a pessoa se acha, se é arrogante, se é egocêntrica, é um desnível, não um nível superior. Ele pode achar normal desprezar o outro ou satelizar o outro, deixar o outro na borda, na margem, sem integrar. O que seria racional para essa pessoa, porque ela pode achar, não, eu sei muito mais, eu tenho muito mais, eu sou muito mais, e o outro não merece isso. Isso é racional, é o que todo mundo faz. A gente vê aqui o que a Mishnah está querendo ensinar, que está ligado com a base do Pirkei Avot, que vai muito além do racional. O que a gente está vendo aqui é como trabalhar sobre como a gente é, o nosso comportamento, que vai além da ação. E justamente na ação vai ser muito melhor ainda, porque se mesmo no pensamento a gente está preparado para não fazer nada, para não pensar nada de errado, muito mais ainda ao fazer. E aí, um ponto de alerta que está sendo falado muito hoje em dia, né, que é sobre o Open
inteligência artificial, né, AI, ou o chat GPT, que se usando a inteligência artificial de uma forma generalizada, irracional, né, a racionalidade de uma forma irracional para qualquer coisa. Isso certamente não é bom. A tecnologia vem para ajudar com certeza, mas com controle, porque se a gente fica muito no racional, a gente pode perder a razão. Ficar demais na razão, a gente pode perder a razão, porque a gente não percebe o que mais está envolvido nisso. Até o ponto de estar divulgando falsidades, como pode acontecer, porque a gente não tem controle sobre isso. Então, não adianta racionalizar. Ah, mas ele é legal, então justifica. Não justifica. Ah, ela é feia, então eu posso... Não tem uma coisa a ver com a outra. Não adianta racionalizar, não deve se racionalizar isso aí. Tem que ir além disso. E isso tem a ver com o temor ao reinado, porque é uma coisa que está cada vez mais escassa hoje em dia, das pessoas terem temor, e principalmente em relação aos governantes, porque se tem um desprezo, uma falta de respeito, etc. Isso é muito ruim, porque isso são parte das coisas que tem nesse mundo que são além do racional. Se a gente age só pelo racional, pela contagem, pela maioria, pela moda, pelos estudos, pela faculdade, pelas opiniões, pelas eleições, se a gente só se baseia nisso, a gente deixa de lado o que tem muito mais além do racional. Então a gente tem que ter uma atitude, um comportamento diferenciado, baseado no Pirkei Avot, que vai além do que é o simplesmente racional, que é certo, é ok, é a norma, é produtivo, é avançado, é vanguarda, é interessante, é divertido, mas não é tudo. A gente deve ver o mundo além do racional, muito além. Incorporando, não quer dizer desprezar, é incorporando, trazendo o controle sobre isso. O supra-racional acima do racional, além do racional. Vou dar um exemplo que eu ouvi essa história essa semana, muito resumidamente. O Rebbe de Koisenburg, ele esteve em Auschwitz, no campo de concentração, e ele fala, depois de ter estado no campo, que tem uma coisa que ele sente falta, sente saudade na época do Holocausto. Quando eles caminhavam, ele fala assim, quando caminhávamos na marcha da morte, todos estavam barbeados, né, mesmo eles sendo religioso, e um ao lado do outro, sem saber detalhes de como e quem era o outro, se era religioso, se não era, se era Hassid, ou se era Litvish. Ninguém sabia nem que ele mesmo era um Rebbe. E por isso mesmo, por estar além do racional, além das medidas, dos limites, cada um sabe o do outro, porque as pessoas não sabiam, as pessoas se juntavam, se abraçavam para se aquecer no frio congelante e desse modo manter o corpo aquecido, um do lado do outro. Ele fala que disso ele sente falta, mesmo estando no inferno que foi o Holocausto, o campo de concentração, os barracões. A falta, a saudade dessa amizade intrínseca, fundamental, básica, que vai além do racional. Isso a gente deve ter essa sensação em tudo que a gente faz hoje em dia, de procurar ver o que está além das aparências do racional. A gente aprende que o temor ao rei é algo que está acima do intelecto, além do intelecto, além da norma. E o reinado da terra, que a gente observa aqui embaixo, a origem é no reinado dos céus. Como está escrito que a Torá, ela fala sobre o que acontece lá em cima e dá a pista sobre como são as coisas aqui embaixo. Então, no fundo, em resumo, deixar de lado a técnica do mundo, a racionalidade do mundo, a normalidade do mundo, as leis do mundo, a natureza do mundo, e ensinar apenas a Torá, que vai incorporar, vai englobar também a natureza, também a técnica, também a sabedoria que tem no mundo, a ciência que tem no mundo, as normas e as leis que tem no mundo, mas vai além. E isso está ligado com a segunda Mishnah, que fala sobre quando dois estudam de verdade, os dois juntos, um é igual ao outro, é de igual para igual, não é professor e aluno.
que também é uma relação saudável, mas os dois que se sentam, os dois estão numa posição de igual para igual. E isso está ligado com acima do racional, não importa se um tem uma cor diferente da outra, um é mais rico, o outro é mais pobre, um é mais inteligente do que o outro, um é louro, o outro é moreno, um é brasileiro, o outro é americano, chinês, japonês. Não importa a nacionalidade. Quando dois estudam, se sentam e tem Torá entre eles, não está dizendo que tem ciência entre eles. Tendo ciência entre eles, vão continuar sendo diferentes. Pelo contrário, porque pela ciência tem as diferenças entre um e outro. Pela Torá, todos estão debaixo do reinado supremo do rei dos reis, dos reis, Melach Machem Melachim. E aí entra junto no pacote, que é um pacote produtivo, positivo, acima do racional, que as pessoas que são tementes a Deus, que têm esse temor ao reinado, eles falam de Torá, que a Torá também está acima do que é simplesmente a lei, e rezam pela paz no país, porque isso também está além do racional. E a gente consegue, desse modo, chegar num mundo melhor, já com Mashiach, que também está ligado com o reinado, aqui nesse mundo, reinado de paz, de justiça, em que todos somos iguais e que tem essa precaução em fazer o certo, mesmo no pensamento, muito mais ainda dos nossos atos, que a gente possa já estar merecendo estar nesse mundo de paz completa, com o reinado definitivo do Melech HaMashiach, do Rei Mashiach, que seja agora já para todos nós. Mashiach Now, Shabbat Shalom, só boas notícias.